Boa tarde a todos, iniciando mais um mês regado a boas obras literárias. Este mês nós vamos começar com um romance lindíssimo, maravilhoso, intitulado Memorial do Fim, A Morte de Machado de Assis, do Haroldo Maranhão, editora Planeta. Então vamos lá. Vou começar falando duas citações a respeito da obra de dois monstros sagrados. O grande crítico Benedito Nunes, aquele que tem uma produção significativa acerca da obra da Clarice Lispector, e do Ivan Teixeira, de saudosa memória. O Benedito Nunes diz: só um mestre, e já é tempo de se proclamar o valor magistral da ficção do romancista paraense, poderia atingir essa superior metamorfose ao mesmo tempo apaixonante homenagem de um escritor a outro escritor. Olha que lindo, Benedito Nunes. E o Ivan Teixeira, no estado de São Paulo, disse: uma das homenagens ficcionais mais interessantes até hoje prestadas a Machado de Assis. Pode ser colocado ao lado do famoso poema A um Bruxo com Amor, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos às duas orelhas do livro. Os últimos dias do maior escritor brasileiro de todos os tempos são a matéria-prima deste notável romance de Haroldo Maranhão, autor fundamental para a ficção contemporânea que a Planeta traz de volta com o Memorial do Fim. Publicado pela primeira vez em 1991, o livro é muito mais do que uma recriação histórica de uma vida e uma época. Movido por um amor que remonta à adolescência, o escritor paraense mergulhou no universo machadiano de forma a assimilar, na própria escrita, o estilo do bruxo do Cosme Velho. O resultado mistura a tal ponto ficção e história que se torna impossível saber onde termina uma e começa a outra. O narrador é ao mesmo tempo o próprio autor de Dom Casmurro e o conselheiro que protagoniza o Memorial de Aires, último romance publicado por Machado. Com domínio absoluto da narrativa, Haroldo Maranhão faz desse jogo de referências uma saborosa e densa reflexão sobre a morte, a escrita e as paixões, devidamente temperada pela célebre combinação machadiana da pena da galhofa com a tinta da melancolia. Haroldo Maranhão nasceu na cidade de Belém em agosto de 1927. Advogado de formação, criou nas décadas de 40 e 50 os suplementos literários mais importantes da região amazônica, ao lado de nomes como Mauro Faustino e Benedito Nunes. É autor de 15 livros, dentre os quais Chapéu de Três Bicos, de 75, A Morte de Haroldo Maranhão, 1981, e O Tetraneto del Rei, de 1982, e Cabelos no Coração, de 1990. Eu separei para vocês um comentário dessa obra feita por um crítico da Folha, e eu gostaria de ler para vocês e encerrar lendo um excerto da obra. Então vamos lá. Os últimos dias do maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis, são a matéria-prima deste notável romance, Memorial do Fim, A Morte de Machado de Assis, de Haroldo Maranhão, autor fundamental para a ficção contemporânea. O escritor ambicionou honrar a narrativa machadiana e tratou o tema de uma forma obsessiva que acabou se refletindo ao longo do capítulo A Morte de Machado de Assis. Na obra, o tempo é sentido pelo moribundo como algo fatalista, conscientizando o personagem da sua finitude implacável. Para o escritor, o romance em questão correspondeu como se fosse uma espécie de alter ego, pois a obra machadiana sempre foi seu espelho desde a sua adolescência.
Várias marcas registradas no estilo de Machado estão presentes em Memorial do Fim, como, por exemplo, a ironia, capítulo 21, por exemplo, as digressões, a careca do barão, por exemplo, as conversas com o leitor, página 57, por exemplo, o diálogo com a história, capítulo 24, por exemplo, entre outras. A característica apresentada pela obra, que a enquadra em uma das tendências do romance brasileiro contemporâneo, é a releitura da tradição literária com a livre representação da vida cultural brasileira, percebida nas intertextualidades, nas paródias e nas pastiches presentes no decorrer do enredo. Os capítulos foram estruturados utilizando-se de capítulos e excertos dos principais romances de Machado de Assis, como Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memorial de Aires, entre outros. Em Memorial do Fim, em que pese a multiplicidade de vozes narrativas, existe uma voz que se sobrepõe às outras, a de um narrador-autor que se apresenta como uma consciência organizadora da narrativa, que faz comentários, dirige-se ao leitor, dispõe a ordem dos capítulos, cogita sobre inclusões e subtrações de passagens e que pode ser visto como responsável pela seleção e reunião com seus cortes e montagens de diversos fragmentos. Esses fragmentos atenderiam à sua vontade de escrever um romance. Portanto, ficção sobre o escritor Machado de Assis, do qual participaram diversos referentes históricos e biográficos do universo machadiano. Publicado pela primeira vez em 1991, o livro é muito mais do que uma recriação histórica de uma vida e de uma época. Movido por um amor que remonta à adolescência, o escritor paraense mergulhou no universo machadiano de forma a assimilar na própria escrita. O resultado mistura a tal ponto a ficção e a história que se torna impossível saber onde termina uma e começa outra. O narrador é ao mesmo tempo o próprio autor Dom Casmurro e o conselheiro que protagoniza o Memorial de Aires, último romance publicado por Machado de Assis. Haroldo Maranhão faz deste jogo de referências uma saborosa e densa reflexão sobre a morte, a escrita e as paixões, devidamente temperada pela célebre combinação machadiana da pena da galhofa com a tinta da melancolia. O romance não acompanha apenas as circunstâncias que cercam a morte do escritor. Enredada a eles tem-se uma intriga amorosa na forma de mistério. Teria Machado de Assis, após a morte da mulher Carolina, nutrido amores por uma jovem leitora? A narrativa sugere que sim, e mais, o viúvo teria pensado em casar-se com a moça, ainda que in extremis, a fim de que ela fosse beneficiada pela renda de um Montepio. Haroldo Maranhão baseou sua hipótese numa carta de uma certa Hilda. Segundo ele, a epístola faz parte do arquivo da Academia Brasileira. Mas o autor mistura as peças do tabuleiro. Hilda é identificada com Leonora, paixão do poeta Torquato Tasso, e também com Marcela Valongo, que surge no início do romance, e também pode ser Virgínia, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O próprio Machado ora aparece como ele mesmo, ora como conselheiro Aires, protagonista, como já dito, de seu último romance. Personagens de ficção do Bruxo do Cosme Velho unem-se a criações de Maranhão e personalidade da história brasileira, o crítico José Veríssimo e o médico Miguel Couto. O romance passeia por essas vias de mão dupla, caracteres históricos versus figuras ficcionais, versus simulacro versus realidade, personagens e situações que se multiplicam. Por trás reside um grande nó relativo ao status do moribundo. O nosso morto era excelso, amado, quisto, benigno, declara o narrador. Vulto das letras, merece visita de figurões do governo, bem diferente da morte pequena, que sucede antes na casa vizinha, para o qual acorreram ralas pessoas sem emoção de nota. Não há como negar, Machado de Assis faz parte do establishment,
que ele próprio critica. Podemos dizer que há um cisma entre o Machado, que denuncia nas entrelinhas o destempero nacional, e o Machadinho das jovens leitoras e dos políticos e das solenidades. Maranhão acentua essa dicotomia histórica ao aproximar o escritor de suas personagens, de aires sobretudo, representantes da oligarquia nacional. Propositadamente ou não, volta contra o escritor a ironia antes destinada aos personagens. A situação repete-se no terreno estilístico, onde o autor parodia numa admirável tour de force o estilo de Machado. O pastiche que ele define gera incômodo. Se o romance é redigido nos dias de hoje, por que a linguagem calcada na do mestre? Ao promover uma simbiose no campo da expressão, Maranhão faz mais que confundir cópia com original. Faz Machado apear do pedestal de juiz equânime da sociedade, sapecando-lhe pontos de interrogação, e torna equívoca a questão da autoridade, já posta em xeque pelo retrato bifurcado do patriarca moribundo. Essa ambiguidade encerra-se, não por acaso, na zona fronteiriça e difusa da morte, definida como uma letra à vista de liquidez incerta, porque não se conhece a tradição na praça do endossante. Esse texto é do Marcelo Pen, crítico do jornal Folha de São Paulo, e foi escrito na época do relançamento do livro. Peço desculpas porque anteriormente nós falamos nas pastiches presentes no decorrer do enredo, nos pastiches. Então agora vamos ao texto, que é a grande estrela, e aí nós vamos ler um pedacinho do excerto. A minha edição então é da editora Planeta, de 2004, e este livro, em 2004, já estava numa segunda edição. A epígrafe vem do Machado: cuidei de ouvir agora a flauta do deus Pan. Flauta é um violão. Então nós temos aqui, a obra é dividida em 195 títulos, e vamos para o capítulo 1, Dona Marcela. Nunca me há de esquecer este dia. O professor José Veríssimo de Matos foi quem pensou a certeza inclusa no decassílabo. Nem a calou, nem a esqueceu, publicou-a, estava só, o enfermo repousava plácido. Tudo se deu mal, ele havia chegado. Ainda trazia o sangue atiçado do esforço de chegar ao chalé após saltar do bonde. Encontrar a porta entreaberta ou entrefechada, o que dá no mesmo. Nos últimos dias, alguém decretara o procedimento para não trancar-lhe e obstar visitas indecisas, tampouco deixando-a franqueada, a aliciar os vadios que não distinguem entre o seu e o dos outros. Teriam passagem natural os velantes costumeiros, escassos e pontuais. A casa do narrador, sozinho, havia alterado as práticas que vinham do ministério Zacarias. A questão atinha-se ao descimento da escada. Descer e subir escadas não é assunto manso, é deliberação visceral que tange raias inauditas. Subir escadas, descê-las é matéria para um tomo ou dois, e não para linhas distraídas de um capítulo. Só se descem escadas após repensadas reflexões, e a decisão é uma decisão que transcende os máximos limites. Cá por baixo, a rotina roça a porta da rua, a distância pequena do mau tom que repassa nos logradouros. No alto, os aposentos cerram intimidades que, mesmo as miúdas, são vedadas a forasteiros, embutidos nesse rol os amigos mais chegados. Degrau a degrau, o dormitório descer os dois lances da escada de cerejeira. O à vontade de cima mudara em constrangimentos no gabinete do rés do chão. Aqui, o enfermo sujeitava-se a mal dormir e a afinar sem conforto e sem paz,
afligido de vexames. Tossir e gemer são atos privados. Haverá que não se peje de fazê-lo à vista dos mais aproximados pela amizade. Há mais impudicos que estrelas num palmo de firmamento. Gemidos podem sempre ocultar-se atrás dos dentes soldados. Já tossir é compulsão, e a tosse pula-nos da laringe como rã. A tosse é mulher palreira, que fácil se desconcerta nos mercados de peixe. Ora tosses, ora gemidos, ora roupa enxovalhada do suor noturno, ora um corpo de ancião nuamente entremostrado. Pratica-se o exercício do pudor uma vida inteira, mas lá um dia caem os panos do teatro, e então a pudicícia cala e conforma-se. Ora, ora, pudores. Ocasião virá em que pudores serão não mais que memórias, e memórias são memórias. Os lutos, sendo lutos, não seguem eternos. Após a missa de 7º dia, sobrevém o 8º dia e logo asseca-se o 30º. E após essa eternidade de 30 dias, qualquer ação de choro será choro de ópera italiana, quando nunca se sabe se o soprano chora ou gargalha, ou se põe no proscênio ambas as faces. Mis, dós e fás favorecem lágrimas, e por igual não militam em desfavor dos gáudios. Boa tarde, professor. José Veríssimo de Matos sobressaltou-se com a voz otimamente modulada que o saudava do exterior do aposento. Tratava-se da singularíssima ocorrência na casa viúva de pessoas femininas. Há 4 anos, Dona Carmo fora-se e deixara perdido no chalé, mais vazio e mais aumentado sem ela, o velho e derradeiro companheiro. Leiam, sejam felizes. Recomendo vivamente, então, o romance Memorial do Fim, A Morte de Machado de Assis, do Haroldo Maranhão, editora Planetas, e a minha edição está aqui na segunda já de 2004. Leiam mais uma vez, sejam felizes, e vamos finalizar ouvindo uma bela canção da nossa querida paraense Fafá de Belém.